Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um Sim, nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 2 de outubro de 2018. Que é isso, companheiro? Lula perde o sono com delação de Antônio Palocci. Segundo o ex-ministro, o ex-presidente sabia da roubalheira na Petrobras. Há 6 dias da eleição, o juiz Sérgio Moro jogou tudo no ventilador. Os números do Ibope. Em mais uma pesquisa sobre a corrida ao Palácio do Planalto, Bolsonaro sobe 4 pontos e chega a 31% das intenções de voto. A amizade nunca morre. A criação e os primórdios da banda Planet Hemp ganham as telas do cinema num filme que vai muito além da música e da maconha. Já já a gente bate um papo com os atores Renato Góes e Ícaro Silva, que interpretam os parceiros Skank e Marcelo, o hoje Marcelo D2. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. E você aí do outro lado, ó, é o nosso convidado especial. Dig. Fala, Paulinha. Eu quero ver você cantar hoje, Edgar. Você vai ter que, não sei, interpretar uma canção. O que temos aí para a hashtag aí? Olha, Edgar, nessa segunda-feira, os imunologistas P. Ellison e Tasuke Hongo ganharam o Nobel de Medicina. Eles são as cabeças por trás de um novo tipo de terapia contra o câncer, que está sendo visto como uma nova esperança para a cura da doença. Motivados por essa notícia, queridos, os nossos 137 profissionais do Departamento Estruturado de Hashtags Avançadas convidam os twitteiros para interagir aqui nessa rede maravilhosa, usando a hashtag Eu Daria um Nobel pra... Escolhe um brasileiro, vai, queridos. Pelo menos no Twitter a gente vai ter essa emoção, né? Isso. De ter um brasileiro vencedor. Usa um GIF, um meme maravilhoso, justifique, né? Isso é muito importante para o mundo entender a sua linha de raciocínio aqui no Twitter. A gente está esperando aí a sua participação. Hashtag Eu Daria um Nobel. Isso aí. Para. Complete a hashtag. É Nobel que fala? Eu falei certinho dessa vez? Eu falo Nobel, né? Ou é Nobel? É Nobel ou é Nobel? Nobel. Eu falo Nobel. Você fala Nobel? Fala Nobel. Enquete rápida. Ok, isso Perdeu aí é um Joel. prêmio que não temos. Empate aqui. É um prêmio que não temos, então usem a criatividade aí. Aliás, não temos mesmo, viu, Paulinha? Porque eu vou passar uma enquete aqui pelo WhatsApp, que é o seguinte: por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Conta pra gente. Responda em imagens com o celular na horizontal. Vai gravar do carro, por gentileza, e pela sua própria segurança e a dos que te circundam. Também, certo? Estacione e mande a mensagem pra gente. 11931-17009. Por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Eu vou participar dessa enquete, Edgar. Vai responder já ou na hora? Vou mandar um WhatsApp, vou mandar só a foto da pesquisa Ibope sobre o segundo turno. Acho que a resposta já dá pra dar uma ideia. Dá pra ter uma ideia por que a gente nunca levou? Bom, não sei. Você que tá aí do outro lado, meu espectador, meu caro ouvinte, participe com a gente. Por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Estamos tristinhos. Responda. 11931-17009. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan. Baixe, assim você leva a nossa programação para ouvir, né, a hora e onde você bem entender, tá certo? Temos também nosso portal jovempanfm.com.br, que transmite o nosso programa, e nosso live streaming no youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram, também no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem animadão, achando que o nosso trabalho está valendo a pena. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning está apenas começando. O juiz Sérgio Moro levantou nessa segunda-feira o sigilo de parte da delação premiada do ex-ministro petista Antônio Palocci. O que isso significa, hein? Que muita coisa podre foi jogada no ventilador. Muito desse conteúdo a gente já vinha acompanhando há algum tempo, Caio. Mas vamos lá aos principais pontos que surgiram a partir dessa quebra de sigilo do Sérgio Moro na delação do petista, né? Do ex-ministro petista Antônio Palocci, ou Palocci.
Palotti, se quiser falar o italiano corretamente. Bom dia, Caio. Paloffi. Ou também, Paloffi. né? Fala, Edgar, tudo bem? Bom dia para Beleza. todo mundo. Muita M foi jogada no ventilador, mas sobretudo um pouco mais do mesmo. Mas calma, vamos por partes. Resumidamente, o Palocci falou nessa delação que não foi de agora. Agora foi divulgada. Sim. Ou quebrou-se o sigilo. Mas o que se disse foi que o Lula sabia sim da corrupção dentro da Petrobras e também ele explicou como que acontecia o loteamento de cargos, sobretudo entre os diretores na estatal. Por meio dessa delação, o Palocci não trouxe, pelo menos do que foi vazado, um anexo, são mais de 60, não foram vazadas as provas que corroboram com o que disse Palocci. Porém, é um membro do altíssimo escalão do PT falando ali o que viu de perto acontecer para as negociações de propina em suma. Era isso que acontecia. Bom, como que sabia da corrupção? O Palocci menciona duas reuniões principais, uma no ano de 2007 e outra no ano de 2010, que aconteceu na biblioteca do Palácio da Alvorada, em que estavam presentes não só o Palocci e o próprio Lula, como também a ex-presidente Dilma Rousseff. Nessa reunião, o Lula começou a disfarçar uma irritabilidade porque teria descoberto que dois ex-diretores, aliás, dois então diretores, na época ainda eram diretores da Petrobras, estavam envolvidos em diversos crimes. E aí ele demonstrou, o Lula, uma certa irritabilidade. Como que isso pode acontecer? Dois diretores? Palocci, vem cá, quem é que indicou esses dois nomes? E o Palocci virou e falou, o senhor mesmo, senhor Lula. Parece que é piada, mas é verdade. Dentre outros pontos dessa mesma delação, o Palocci falou que o PT gastou mais de 3 vezes mais do que declarou nas campanhas presidenciais de Dilma Rousseff em 2010 e em 2014, chegando à soma de 1,4 bilhão de reais, e que o Partido Progressistas estava... Bilhão ou milhão? Bi. Um bilhão nas duas campanhas, 1,4 bi. 1,4 bi. Ninguém mexe com 1 milhão mais não, Edgar. Milhão. Milhão tenho eu no meu porta-mala. Deu um bug aqui na minha... É isso mesmo? 1,4 Milhão é muito bi. 1980. Cara. 1,4 bi. Bom, e aí falou que é o seguinte, a Odebrecht estava alinhada com o PP, o Partido Progressista, e o PP, que apoiava o governo, não conseguia emplacar cargo nenhum, em ministério nenhum. E aí foi choramingar para a Odebrecht, e aí isso desencadeou todo o pagamento de propina com o PT. Mais ou menos isso teria alinhado. E também explicou como que desencadeou o mensalão. Havia uma promessa do PT repassar ao PTB 20 milhões de reais, em algumas parcelas só repassou 4, e isso irritou Roberto Jefferson e desencadeou todo o processo do mensalão. Enfim, isso veio 6 dias antes das eleições, pode remexer aí com a corrida presidencial, mas sobretudo gerou muita polêmica porque o juiz Sérgio Moro, parte das pessoas disse, não tinha o direito de fazer isso. Então algumas coisas são importantes serem colocadas. O juiz Sérgio Moro não pegou esse anexo dessa delação do Palocci e falou, olha imprensa, tá aqui, eu vou ditar para vocês, tomem nota, e começou a falar o que foi dito. Ele simplesmente colocou num arquivo da Justiça, em que ali não é protegido por sigilo de justiça. Ou seja, sabendo disso, os advogados, a defesa do Lula, todo mundo a imprensa correu atrás, pegou isso, tomou posse dessa parte desses textos e aí divulgou ontem. Questionaram o juiz Sérgio Moro se ele agiu corretamente ou não. Isso tudo foi feito dentro da lei. E com o argumento do próprio juiz Sérgio Moro, eu coloquei esse anexo sem condição de sigilo, que é para o Lula saber do que ele está sendo acusado e, se ele quiser, ele se defende. Ele tem que saber do que ele está sendo acusado. É uma explicação super válida e, repito, dentro da lei. Porém, os advogados de defesa do Lula o acusam de perseguir politicamente o ex-presidente e disse que o Antônio Palocci mente. Ô, Joel, vamos lá. Quero te ouvir a respeito desse conteúdo comprometedor aí, né? O que você pensa a respeito, que vem à tona novamente, e esse momento... Para ajudar o Lula. Em que vem à tona... Ué, mas foi. Você está sendo acusado, desculpa. Mas é um momento. A gente está no momento da campanha eleitoral, no afunilamento, última semana antes do primeiro turno. Fora isso aí que o Caio falou, não sei se me escapou, mas na própria delação do Palocci, vem lá que das, digamos, 1.000 medidas provisórias que foram feitas durante os governos petistas, 900 delas tinham irregularidades já
premeditadas para que essa cadeia de dinheiro fosse se espalhando nos tentáculos onde o partido pretendia estabelecer o poder ali, né? Não, exato. A acusação, a delação do Palocci, que tava essa promessa, né? A gente tava mais de um ano esperando essa delação. Cadê? Será que teria algo? Não, e de fato tem. É muito relevante. Mexe com valores, também todos nós sabíamos dos valores que circulam ilegalmente nas campanhas, mas realmente, né, teve campanha aí da Dilma, acho que em 2014, que o total foi para 800 milhões de reais. 800 milhões. Então, quer dizer, é muito dinheiro, isso reforça pra gente essa importância que é pensar as regras eleitorais do país, porque é uma corrida armamentista sem fim, né, potencialmente, se você permite a coisa ficar assim. Hoje em dia, claro, já mudaram um pouco, mas enfim, isso é um tema que segue sendo importante. E agora, outra, coloca o Lula pessoalmente envolvido nessas decisões criminosas, tá? Alguém coloca o Lula nas reuniões comprometedoras. Então é sim, uma delação muito relevante. Agora, claro que precisa ter as provas além da própria delação, porque é do interesse do delator ter conteúdos bons para dar para o Ministério Público. Então realmente para a polícia. Então realmente é importante ter provas além da delação, mas é uma delação muito relevante. Agora, soltar isso na semana eleitoral, uma delação que já estava feita faz tempo, na semana das eleições, só pode ser visto, e temos que admitir, como um ato político do Sérgio Moro. Um ato político. Escolheu que tirar o sigilo disso bem agora. É óbvio que ele não vai na imprensa chacoalhando os papéis para falar sobre, mas ao decidir tirar o sigilo bem nesta semana, é uma decisão. Poderia ter sido em outro momento, poderia ser uma semana antes, depois. né? Poderia ser uma semana depois, poderia ser semanas antes, meses antes. Escolheu fazer agora, aí sim, por um critério político. E eu não acredito muito nele que a intenção tenha sido ajudar o Lula. Eu não acho que tenha sido isso, mas... Sim. Tudo que eu falei antes tinha sido fato, foi fato. Eu reportei o que é fato. Agora eu vou falar no campo da especulação, da minha interpretação dessa notícia. O que é? O Lula tá num baita embate no Supremo Tribunal Federal, causando um embate, inclusive, entre o Lewandowski e o Luiz Fux, e agora o Dias Toffoli teve que intervir, se pode ou não dar entrevista para a Folha de São Paulo. Pode ou não. O PT, sobretudo na figura do Lula, usa de bravatas e de mantras que são injustiçados, são presos políticos, mesmo já tendo sido preso por corrupção e lavagem de dinheiro e não por discordar do regime, que eles não tiveram tempo para se defender, mesmo já tendo sido julgados por 9 magistrados. Enfim, agora eles iam dar uma entrevista para a Folha, quase que já conseguiram dar, e claro, eles iam usar mais uma vez de bravata de que somos presos políticos, e o que iria favorecer de novo o PT a voltar ao poder. O Sérgio Moro, que sabe muito mais do que a gente sabe, do que todos os outros 207.999.000 de brasileiros, ele virou e falou, vai usar dessa bravata de novo? E aí pegou e divulgou. Divulgou não, deixou ali, ó, gente, o papel tá aqui em cima, eu vou ali tomar uma água político. E já vou. Não é um ato político. Ele virou e falou, na minha interpretação, ao que me parece, política ele contrariada. falou, peraí, vocês vão ficar usando dessa mentira de novo? Os fatos estão aqui, ó. Quem quiser que veja. Não tem essa de preso político. O Lula sabia de tudo desde o início. Ele sabia, ele que organizou, ele que chefiou e ele que ordenou. A gente tá vivendo uma situação em que cada vez mais os juízes são chamados e se veem na posição de ter essa influência em questões que fogem ao estrito cumprimento da lei, digamos assim. Uma delação é um indício contra uma pessoa, não é uma prova, não é uma condenação, então escolher virar público esse indício bem na semana crucial é sim uma decisão política. O judiciário poderia ter alguma política fixa, assim, sabe? Quando é um indício bastante comprometedor, você, sei lá, espera uma semana depois das eleições, ou não sei. Bom, se o Moro não agisse de coragem, como ele já fez isso... Ou assim que é formalmente a delação possível já abrir o publica. sigilo, você abre o sigilo imediatamente quando se torna possível abrir esse sigilo e não espera o momento que você considera o mais adequado. Enfim, podem se pensar soluções para despolitizar um pouco o judiciário. É claro, imagina se o Moro não tivesse feito isso também... com aquela gravação da Dilma falando, olha, você vai ser meu ministro aqui pra você fugir da cadeia. Esta de hoje, de ontem, não foi uma decisão política, tem nenhuma ilegalidade. Aquela da gravação do Você Lula... fala da gravação Mas fora do período lá, a gravação... Não quer dizer que não aquela que a Dilma fala, ô Lula... Aquela que não entrou, não pôde entrar porque foi feita depois. Sim, mas prazo... aí o Brasil inteiro já sabia. Já sabia, senão o Lula teria assumido o Ministério da Casa Civil, teria ficado com foro, não teria sido preso, não teria pegado nada nas costas dele naquela época. Não, então, você tá dizendo que a consequência política é importante o bastante pra justificar. No caso dessa gravação, ela foi ilegal, mas foi moral. Foi moral, meio que legal. Ao contrário, né? A diferença pra esse caso, só pra finalizar, é que ali era um fato novo acontecendo, digamos. Teve uma comunicação ali, uma tentativa de burlar a justiça acontecendo ao vivo, e o Moro publicou isso. Sim. Aqui não, aqui é uma coisa que já foi feita faz tempo, ele escolheu este momento
para divulgar. Que a gente corre um sério risco do partido que afundou a gente na lama absurda voltar ao poder. E o Moro simplesmente calhou com esse deal. Tá bom. Enfim. Vamos lá, agora 10 horas 19 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. O empresário Luciano Hang, dono da loja de departamento Avan, é assim que fala, Paulinha? É assim que fala, sim. Ele está sendo acusado de ter coagido politicamente os funcionários da empresa. Que história é essa, Paulinha? Conta. Então, essa é uma rede de lojas bastante grande aqui no Brasil, é de Santa Catarina. E o Luciano, ele é pró-Bolsonaro, ele visitou o Bolsonaro no hospital, ele comprou espaço publicitário em canais de TV em Santa Catarina e faz campanha aberta para esse candidato. Inclusive, em alguns vídeos tem ali alguns funcionários da loja fazendo uma figuração e tal para o discurso dele. E melhor do que eu contar para vocês o que ele falou nesse vídeo que está polemizando na internet, é vocês ouvirem o que disse o Luciano Hang. Vamos ouvir? Vou dizer para vocês, a Avan vai repensar o nosso planejamento. Talvez a Avan não vai abrir mais lojas, e aí se eu não abrir mais lojas, ou se nós voltarmos para trás, você está preparado para sair da Avan? Você está preparado para ganhar a conta da Avan? Você que sonha em ser líder, gerente e crescer com a Avan, você já imaginou que tudo isso pode acabar no dia 7 de outubro? E que a Avan pode um dia fechar as portas e demitir os 15 mil colaboradores que vamos ter no final do ano? É isso que disse o Luciano. Então ele fez ali uma ponderação de tipo, se ganhar a esquerda, falou mesmo, vamos nos um vídeo transformar meio numa campanha, Venezuela. Né? Ele fez um vídeo meio... E aí a posição dele em relação a isso e essa história da demissão dos funcionários. Então isso foi interpretado na internet como coagir os funcionários a colocarem o seu voto no candidato do dono da empresa. Ele também falou que conduziu pesquisas internas entre os colaboradores da loja e que muitos desses colaboradores votariam, por exemplo, nulo ou branco, né? E aí ele, desse vídeo, fala, bom, vocês vejam aí, porque se acontecer de ganhar a esquerda, não vou abrir mais lojas, posso fechar minhas lojas, jogar a toalha e 15 mil funcionários demitidos. A Folha de São Paulo falou com o Luciano Hang e ele respondeu, disse que jamais coagir, até porque não é democrático você obrigar alguém a votar naquela pessoa que você não quer. Você pode dizer em quem você acha que deve votar, mas nunca obrigar. Só tem duas opções agora, Bolsonaro ou PT. Eu vou rever o plano estratégico se a esquerda vencer e me preparar para deixar o país como fizeram na Venezuela. E aí, você teve uma manifestação sem citar nomes nenhum, mas na segunda-feira, que foi logo depois desse vídeo viralizado do Ministério Público do Trabalho, que divulgou uma nota oficial alertando para o fato de que empresas e empresários não podem coagir, impor ou direcionar o voto dos seus funcionários. Segundo o órgão, tal prática pode configurar assédio moral, Edgar. Pois é, você vê a situação, né, em que a escassez de emprego, você recebeu uma notícia dessa, imagina que você é um funcionário da tal loja Avan. Você ouve o teu chefe falando isso, projetando que um sonho de uma pessoa pode ser um líder dessa empresa, ganhar um posto de destaque e colocar dessa forma, pode ser entendido como uma tentativa de coação mesmo. Foi né? uma fala complicada, Edgar. Obviamente, isso é uma peça de propaganda quase ali. Propaganda total, né? Totalmente, até o logo tudo, o nome do candidato. Agora, eu não diria que isso por si só prova realmente que ele está coagindo os funcionários, mas acho que deixa nossos sensores ligados. Será que um funcionário que, digamos, fosse abertamente para outra candidatura ou pró-PT seria punido dentro da loja? Essa é uma pergunta. Será que se as pessoas não fizerem campanha ativa para o Bolsonaro, será que ele puniria os funcionários de alguma maneira ou não daria uma promoção, não sei o quê? É algo a ser visto. Esse vídeo só cria esse péssimo sabor, digamos assim, essa ideia de que, olha, ele tá coagindo todo mundo ali, ou vota Bolsonaro ou vai ter demissão geral aqui.
Mas agora, ele não fez isso diretamente. Isso é uma coisa que a gente infere do vídeo, né? Mas lembra aquelas atitudes dos antigos coronéis, né? Aquele voto, né, que você... Voto de de cabresto ali. É uma situação... Olha, eu acho que cabe dizer... Mas pensa, é cabível ele dizer também, olha, se ganhar um candidato que eu acho que vai ser muito ruim pro Brasil, eu vou fechar a loja. Isso é um direito dele também, assim. Eu tô só esperando vocês falarem pra eu dar minha opinião também, que eu penso isso, mas... Fala aí. Então vou esperar a tua pra... No sentido de que, assim, ó, se a crise chegar, eu vou ter que mandar embora. A empresa é de quem? Dele. Ele faz, lá quem é que manda, portanto? É ele. Eu tô falando com base no meu ponto de vista, porque eu não conheço os mecanismos legais. Eu até achava que era uma tremenda uma bobagem, até a Paulinha falar que a Justiça Eleitoral já se manifestou, o Ministério do Trabalho... Não houve uma menção, tá, especial a esse fato, mas houve que pode um pronunciamento. configurar um assédio. Assédio moral. Eu acho que é o seguinte, é uma tremenda uma bravata do que ele tá falando. Eu tava vendo sobre a história dele, esse empresário, ele tem, desde o ano que eu nasci até agora, 110 lojas. Ele abriu a primeira com 45 metros quadrados, hoje a maior dele, de uma dessas 110, tem 35 mil metros quadrados. Até o fim do ano ele tá prometendo abrir mais outras 10, ou seja, vai ficar no montante de 120. Ou seja, o cara, ele é leão. Ele vai fechar as portas se o PT ganhar? Ele falou afirmando, olha, se o PT ganhar, eu vou fechar as portas. Acho difícil. Porém, que o caminho dele pode ser dificultado, acho fácil. Porque até mesmo ontem a gente repercutiu a fala do José Dirceu, dizendo que vai taxar os ricos, que os ricos têm que ter medo dele, porque ele vai botar pra quebrar se o Haddad entrar e não sei o quê, babá. Resumidamente, ele disse isso. Agora, o sujeito virar e falar, bom... Aqui é o seguinte, nosso cenário vai ficar muito ruim se o PT voltar, eu vou ter que recuar e aí o sonho de todo mundo acabou, inclusive o meu, eu vou ter que sair do país e tal. Isso aí é do jogo. A Justiça Eleitoral já tem 550 mil mecanismos para que o voto seja secreto. Você não vai lá do lado do teu chefe da urna eletrônica, exato. Você não tem nem como fotografar, você não tem como filmar. Ou seja, ele não tá coagindo ninguém, ele não tá falando, olha, ou você vota ou eu te demito. E aí, só pra eu encerrar minha linha de pensamento, o lance do cara virar e falar, aqui, quem é PT, quem fizer propaganda pra um candidato do PT e tal, tá fora da minha empresa, também acho que é do jogo. Ou vai me dizer que no Brasil a meritocracia impera. Isso não houve. Mas não houve essa fala. Não houve, mas por mais que houvesse. Aqui a gente, em algum momento da discussão aqui, falou. Seria pior essa fala. Mas a empresa é sua, você contrata pra perto de você quem você quer. Você tem um funcionário, uma pessoa que trabalha pra você, você não pode obrigar ela, que depende desse emprego, que tá sustentando uma família, você não pode fazer isso pra ela depender dela fazer campanha pra um candidato que você prefere. Isso não pode. Olha, agora eu só queria... Mas ele não fez isso, ele não fez. A gente tem que ficar observando se a empresa... Será que alguém... Ele não fez ele isso. entra muito pesado na campanha pró-Bolsonaro, talvez... Não sei como é que é, se dentro das lojas dele tem campanha pró-Bolsonaro ou não, mas eu penso, um funcionário que não adira a uma campanha dessas, receberia algum tipo de punição ou de penalização? Mas você acha errado? Se eu sou um funcionário dele, ele é totalmente Bolsonaro, e ele me vê numa propaganda da TV falando, vote no Haddad, e ele chega aí e fala, Caião, beleza, pega tuas coisas e pode ir embora. Você acha errado? Eu não acharia certo. Mas eu acho que é o seguinte, se ele contratou você, se ele disse desde o primeiro dia, olha, minha empresa é super Bolsonaro e tudo, quem trabalha aqui é Bolsonaro, beleza? Daí eu até acho ok, o cara topou entrar lá. Agora, você entrou pra trabalhar numa empresa e, e aquilo é parte da sua vida, você depende daquilo pra sustentar e tudo. E daí o cara vem dizendo, não, e agora, ó, a gente vai votar nisso aqui. E se você não tiver dentro, você tá fora. Daí eu acho complicado. Fala, Paulinho. Agora, se a esquerda é a grande inimiga do Luciano Heng... Você sabe que tem uma coisa que ele coloca na frente das lojas dele que incomoda uma outra pessoa. O que tá acontecendo? Você não conhece essa loja, né, Edgar? Não, eu tô conhecendo agora. Então, mas na frente da van, normalmente tem uma estátua famosa mundialmente. Uma réplica da Estátua da Liberdade. Bem uma coisa pra chamar a atenção, é uma construção neoclássica, são lojas bem grandes, assim. E sabe quem é que cismou com isso daí, Edgar? Quem? Cabo Daciolo, que gravou um vídeo, eu não sei se vocês chegaram a assistir, na sede da van de Goiás. Vamos ver o que incomoda Vamos lá. o Cabo Daciolo, Edgar. Vamos ver. Começaram a botar isso aqui no nosso país, ó. Vai indo pra trás, você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Vai sair uma por uma. Se quiser colocar no máximo de 2 metros. E cada uma que colocar no meu país vai ter que colocar no teu país. Cada uma que tiver na nação brasileira vai estar lá nos Estados Unidos, senão vai estar fora. Vai indo pra trás, filho, vai indo pra trás. Vai indo pra trás, vai chegando pra trás. Mostra pro povo isso aí. Mostra isso pra nação. Tá repreendido. Tirem da nação.
É um vídeo Tirem muito da maravilhoso do Daciolo. Tem 24 minutos, onde ele também fala da maçonaria e de outros planos diabólicos de conquista do Brasil. Se vocês quiserem, depois procurem aí na internet pra conferir toda essa revolta. Aí eu só culpo a maldita inclusão e a democracia que permite esse tipo de coisa. Maçonaria não sei, mas quer de um mau gosto, uma estátua da liberdade americana ali, pô. Ali na Barra tem, no Rio de Janeiro, na Barra tem um shopping, acho que ostenta também este símbolo imperialista. Mas olha, o que fica ouvindo a conversa de vocês aqui é o seguinte: vou falar diretamente pra você, funcionário da Havan, ou você que não trabalha na Havan. É isso, o voto é você com a tua consciência ali na cabine, com o programa que você acha que representa o ideal de país, né, que você quer pra você, pra tua família, pros seus. Não tem ninguém influenciando no teu voto. Vai com fé, meu camarada. Bom, em nova pesquisa divulgada em parceria pelo Ibope, pelo Estadão e pela TV Globo, nessa segunda-feira, o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, aparece com 31% das intenções de voto. Ele cresce 4 pontos percentuais. Fernando Haddad, do PT, se manteve com os mesmos 21% registrados no levantamento anterior, do dia 26. Ciro Gomes, do PDT, oscilou de 12% para 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, está estacionado em 8%. E Marina Silva, da Rede, caiu para 4%. Nas simulações de segundo turno, Ciro Gomes é o único a vencer Bolsonaro. No confronto direto entre Bolsonaro e Haddad, dá empate com 42% das intenções de voto para cada um. Vamos consultar nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, qual é a leitura que você faz dessa última pesquisa? Bom dia. É isso, muito bom dia a todos. Olha, Edgar, muito objetivo. Polarizou, né, Bolsonaro e Haddad, e o segundo turno deve ser mesmo entre eles, e o Bolsonaro está na frente e o segundo turno totalmente empatado, ou seja, numericamente, inclusive, empatado. Ou seja, vai depender da campanha do segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição, um novo momento, um novo discurso, e só os dois ali no embate direto. Então, tudo vai depender da campanha dos dois. A coincidência aí, né? 10 pontos de diferença entre os 21 de Fernando Haddad e 31 de Jair Bolsonaro. E 10 pontos também entre Ciro Gomes com 11 e 21 de Fernando Haddad. O Alckmin com 8 e a Marina com metade, 4. Ou seja, eu acho que o processo já se definiu mesmo, viu? Olha, eu vou passar a bola para o Joel, e um dado importante também é a questão da rejeição, né? O Haddad subiu 11% da última pesquisa, Joel, e bateu em 38% a rejeição dele, né? Enquanto a do Bolsonaro registra 44%. Uma subida muito acentuada da rejeição do Haddad aí. Essa pesquisa, no fundo, foi uma ótima notícia para o Bolsonaro, né? Que subiu, comparado com o último Ibope. A rejeição do Haddad subindo muito, e nessas pesquisas a direção do movimento importa muito também, né? Então os dois estão empatados no segundo turno, mas as pesquisas anteriores diziam que Haddad ganhava do Bolsonaro no segundo turno. Então quer dizer, digamos que no segundo turno o Bolsonaro está melhorando e o Haddad está piorando. Isso é um bom sinal para a campanha do Bolsonaro. Estão aí bastante otimistas, e se esperava que talvez a gente observasse alguma reação de centro, do eleitorado se movendo para um nome só no centro. Até agora isso foi absolutamente zero, né? Todo mundo que está fora aí da polarização está totalmente... Essa rejeição, essa alta da rejeição da Haddad, se atribui ao quê, Joel? As pessoas identificaram mais a associação dele com ele aparece Lula. Mais, né? A tendência é que aparecendo mais também. Aparecendo mais, tem as falas do Dirceu que a gente comentou aqui, que naturalmente aumenta essa rejeição. Você teve... E por que o Bolsonaro subiu? Eu também pensaria isso. Você teve o Edir Macedo dando apoio para o Bolsonaro. Eu tinha achado que o voto evangélico já estaria com ele, mas talvez tenha uma parte aí da Universal que agora foi para ele. E você teve uma cobertura muito intensa da mídia também do Bolsonaro nos últimos dias. Aliás, eu queria jogar aqui pro Zé também um dado para ser analisado. Eu vi muito analista falando do caráter de negação, né, da campanha, por exemplo. Isso vem na esteira do Ele Não, né? Quando milhares de pessoas foram às ruas no Brasil todo e no mundo, né, dizer não à candidatura do Bolsonaro. No dia seguinte, ao outro movimento, Ele Sim e tal. Esses números aumentaram justamente no momento em que houve essa mobilização por parte da população
posição contrária ao Bolsonaro, Trindade. E isso é curioso de se analisar, né? Muitos analistas foram criticados, inclusive, por falarem que o movimento trazia, né, por trazer essa questão da negação de um nome e não da aprovação de algo que seria um ensejo mais amplificado dentro da sociedade. E agora, você vê, né? Foi como que um rebote também. Pode ser considerado um rebote. Na sua opinião também, Trindade? É isso, Joel, está certo. A gente tem que avaliar pesquisa, primeiro, instituto por instituto. Segundo, a trajetória. Então, a trajetória beneficia Bolsonaro. O que aconteceu é o seguinte, esse movimento do não acabou provocando uma reação contrária. A rejeição do Haddad aumentou pela já quase certeza, ou indicação clara, de que ele vai para o segundo turno. Então, o confronto já está formado, então as rejeições já estão sendo formadas. Olha, Edgar, esse trabalho do Ele Não, que é suprapartidário, mas com forte tendência de esquerda, sim, né? Sim. Ele definiu mesmo uma projeção de segundo turno e antecipou alguns votos que seriam para outro candidato, mas no segundo turno poderia para Jair Bolsonaro, e agora migraram logo no primeiro turno para Bolsonaro. Uhum. Tá bom, Trindade, obrigado pelas suas informações. Um abraço para você aí em Brasília. Muito bom dia a todos. Agora 10 horas 42 minutos, o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que prefere chamar o golpe de 1964 de movimento de 64. Bom, nem preciso dizer que isso causou o maior rebu, né, Vini? Maior polêmica, né, Edgar? O Dias Toffoli, que mal assumiu, né, a presidência do STF ali no lugar da Carmen Lúcia, já causou essa polêmica nesse final de semana, com essa declaração que foi feita durante o seminário dos 30 anos da Constituição aqui na USP em São Paulo, Edgar. Ele disse que prefere realmente, a exemplo do ministro da Justiça, Torquato Jardim, ele disse que foi um aprendizado, né, que ele teve com o Torquato Jardim, de não chamar o que aconteceu em 64 nem de golpe e nem de revolução, que ele prefere chamar de movimento. E aí ele disse que na época nem a esquerda nem a direita, que ele considera uma direita conservadora, assumiram os próprios erros e foram muito coniventes ali em culpar apenas os militares pelo que aconteceu. Vamos ouvir um trechinho então do que ele fala sobre esse período, Edgar. Os militares foram um instrumento de intervenção e se algum erro cometeu foi, ao invés de ser o moderador que em outros momentos da história interveio e saiu, eles acabaram optando por ficar, e o desgaste da legitimidade em todo esse período que acabou recaindo sobre essa importante instituição nacional que são as Forças Armadas. Por isso que hoje, depois de aprender com o atual ministro da Justiça, Torquato Jardim, eu não me refiro mais nem a golpe nem à Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964. Movimento de 1964. Então ele fala, a esquerda naquela época também queria a expropriação de todas as fazendas do Brasil, estatizar várias multinacionais, a direita também queria que entrasse aí os militares, então depois que os militares entrou, ficou muito conveniente colocar toda a culpa em cima deles. Ele citou também textos do historiador Daniel Arão Arreis para poder se basear nessa tese dele de chamar de movimento. Ele fala que o próprio Daniel era de esquerda, participou de uma resistência contra as Forças Armadas na época e mesmo assim entende que o que aconteceu no Brasil nesse período foi um movimento. Estaria o Dias Toffoli em plena tucanada, assim, quer dizer, ficou ali isentão meio no meio, e nem revolução. Toffoli, que todo mundo jurava que era o defensor advogado do PT acima de tudo, né? Então, vocês veem que não é tão simples assim. Nem golpe, nem revolução. Não, então, movimento, olha aí. Uma coisa é fato, a situação em 64 era muito complexa. Não era de forma alguma os malvados da direita autoritária contra os lindos democratas de esquerda, né? Muitos dos grupos armados até que lutaram no Brasil na esquerda
queriam, na verdade, formas de ditadura e de poder muito mais tirânicas do que a ditadura militar brasileira jamais foi. A situação era complexa, sim. Eu não acho que cabe nem demonizar e nem exaltar também o golpe de 64, como ele diz. Só que agora, formalmente falando, eu não vejo por que não usar o termo golpe. Assim, as Forças Armadas quebraram a regra institucional e entraram ali. Se isso foi bom ou não, se foi justificado ou não, é outra questão. Mas me parece que sim, foi um golpe. O movimento da ideia de uma coisa, sei lá, as pessoas pensando numa ideia, uma mobilização. E que houve movimentos naquela época. Tinha aquela grande marcha que teve com Deus, pela família lá e tudo mais. Mas o evento em si, né, o 31 de março ali, ou 1º de abril, aquilo lá foi um golpe militar, assim. Eu não vejo por que não usar a palavra golpe para isso. Eu ouvi, Edgar, pela manhã, o professor Vila, que tem um livro, né, a ditadura brasileira, né, de 64 a 85, ele explica também esses 3 períodos, né, de 64 a 85, um primeiro de 64 a 68, em que ele fala que realmente não pode ser chamado de ditadura, porque geralmente já tinha fases no Brasil em que as Forças Armadas entravam ali para remediar algumas crises que aconteciam no país. Isso era corriqueiro no Brasil, na década de 30, 40, 50, então eles tomaram ali o poder numa crise que teve no governo Jango. Aí de 68, 10 anos até 78, teve o AI-5, que AI-5 foi uma coisa muito pior, mesmo, com fechamento de eleições, com a tortura. E depois também já teve um momento ali de 78 a 85 de imunidade parlamentar, também de anistia, e que também ele não gosta de chamar de ditadura, ele prefere, o próprio professor Vida fala que prefere chamar também de regime militar. Mas quero colocar aqui também que o Centro Acadêmico 11 de Agosto, a entidade que representa ali os alunos da Faculdade de Direito da USP, divulgou uma nota de repúdio ao Toffoli por essas declarações, dizendo que são justamente posicionamentos como esse que menosprezam os graves crimes contra a humanidade e o brutal desrespeito aos direitos humanos ocorridos no país durante o regime militar. O que não é verdade, né? Porque você pode perfeitamente reconhecer que crimes foram cometidos, especialmente depois do AI-5 lá, só que mesmo assim reconhecer, olha, a situação antes do golpe, como você queira chamar, era uma situação muito complexa, estavam brigas muito grandes em andamento e o exército às vezes toma esse papel. E entre outras declarações do Toffoli, Edgar, ele também elogiou ali a longevidade da Constituição, porque ele estava nesse fórum, né, sobre Constituição, falando que a Constituição dá estabilidade, fornece às instituições políticas e jurídicas e dá voz aos excluídos antes desse período da Constituição. A Constituição tem dado muito problema, né? Eu estava no último debate que teve entre os presidenciáveis e houve uma cisão ali entre Ciro e Haddad, quando o Ciro questionou o Haddad sobre uma nova Assembleia Constituinte. Sim. E também negou que exista base para uma desconfiança no STF, dizendo que os ministros do Supremo lidaram com muitas questões delicadas nesses últimos anos no Brasil. Beleza, Vini, já que você citou o professor Vila, você sabe que a gente tem aí um canal no YouTube que já temos aí mais de 250 mil inscritos no canal do Morning Show. Do Morning Show, sim. Isso aí, claro. Mas faltam ainda inscrições, professor. Sim. O senhor já se inscreveu? São mais de 200 milhões de brasileiros, dá pra aumentar. Isso Pede aí. pra ligar o sininho, professor. Liga o sininho e dá a curtida também, que é importante. Da hora certa também. Agora, 10h54, horário de Brasília. Tô louco pra saber aí como é que tá a nossa hashtag. Eu daria um Nobel pra... E aí, Paulinha? Muitos premiados, Edgar. Sim. Escolhi alguns aqui entre os tweets dos nossos ouvintes. Vamos conferir. Primeiro de Adriano Fernandes Pessoa, deve ser, né? Hashtag eu daria um Nobel pra Tião Carreiro e Pardinho. E Pardinho, olha aí. Nobel Boa. de Literatura. Boa. Alguém já viu as letras das músicas desse cara? Música sertanejo raiz. Quem conhece vai perceber que eles merecem o prêmio. Aí temos aqui Mano Beto, hashtag eu daria o Nobel para Roberto Landel de Moura, por suas experimentações com essa mídia maravilhosa que é o rádio. Infelizmente, o padre cientista e inventor brasileiro não teve o reconhecimento merecido na época, sendo até acusado de bruxaria, queridos. E Aldo Messias entrega o seu prêmio Nobel para quem está no Twitter e ainda não brigou com ninguém nesses últimos meses por causa dos seus candidatos. Parabéns, esse prêmio eu também compactuo. É o da a paz, votação. né? Esse aí. É o da paz. É, maravilhoso. Olha aí,
aí, bacana a participação do nosso ouvinte tuiteiro aqui com a nossa hashtag Eu Daria um Nobel Pra. E aqui pelo WhatsApp também, os ouvintes interagindo com a gente pelo 11 931 7009. Minha pergunta nessa manhã foi a seguinte: por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? E a resposta tá aqui, ó, com os nossos ouvintes e espectadores. Solta, Bruno. O Brasil nunca ganhou um Nobel porque não se investe nada em educação. A educação brasileira é uma porcaria. É por isso que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel. E nem vai ganhar. Entendeu? Enquanto não se investir em educação, não vai ganhar prêmio Nobel. Jamais. Esse é o Brasil que sempre teremos. De Piauí, Minas Gerais. O Brasil nunca ganhou um Nobel porque não existe Nobel de corrupção. Se existisse Nobel de corrupção, o Brasil seria o primeiro. Valeu, pra cima deles. Bom dia, pessoal do Morning Show, aqui é Samuel de Recife. E vale dizer que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel pelo fato de ser simplesmente um país ignóbil em relação à educação, cultura, ciência, ao investimento, à educação de fato. Por isso nunca ganhou nada, né? E vai continuar assim, sendo um país ignóbil, prêmio ignóbil. Hashtag partiu pra cima. Gostei Aí. desse prêmio. Participação. Quero participar da do comissão. ouvinte. Muito boa, velho. Então dá Tinha uma o poderoso chefão lá atrás. País ignóbil. É o Prêmio Ignóbil Brasil 2018. Mas olha, isso aí a gente, obviamente, gera um monte de brincadeira, mas se você pegar a Argentina, acho que só em ciência eles têm 3 prêmios. A Argentina, que tá aqui do lado, sofreu de muitas das mazelas que também atingiram o Brasil. Isso, ditadura muito mais ferrenha, no caso, né, do que o Brasil. Mas sangrenta, né? Acho que a população da Argentina é maior ou não? Tem mais possibilidade? Acho que não, né? Não sei. Acho que é o imperialismo que vai contra o Brasil aí, né? Eles são muito mais antigos que a gente, o também Trump tá reclamando, né, da nossa grana. Estamos cobrando muito, estamos cobrando muito deles. Ô, Dapena, já que você veio aí, dá hora certa pra gente, mas Dapena. tem muitos que não foram reconhecidos também, como o geógrafo Milton Santos, que ontem foi homenageado pelo Google. É preciso reconhecer a história do Brasil. Apenas alguém leu o Doodle, Google. 3 horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos seguindo com o Morning Show dessa terça-feira. A história sobre a qual a gente vai falar agora é uma história de amor, de camaradagem. Um amor que nasceu de uma amizade que nasceu por acaso, que fez nascer uma das mais populares bandas da década de 90. A banda é o Planet Hemp. A amizade a que me refiro envolve os músicos Skank e Marcelo D2, né? E o meio, né? Para que o público conheça essa parceria e o universo em torno dela são as telas do cinema. Vamos mostrar aqui, acompanhar um pedacinho do trailer do filme Legalize Já, Amizade Nunca Morre, que tem a direção do Johnny Araújo e do Gustavo Bonafé e estreia no próximo dia 18. Solta pra gente aí, Bruno. A gente tá sem o áudio, Bruno. Aí, boa. Te mandar real mesmo, tuas letras são foda, brother. Eu tenho umas bases de rap, velho. Sabe o que falta? De coluna do outro, vamos formar uma banda de rap, rock and roll, psicodelia, hardcore e raga. Que atitude tá no ombro, Chacota? A gente não tá no mesmo ritmo. Cara, mas é porque a gente não tá no mesmo fluxo, lembra? Yin Yang, bicho. Olha aqui, eu não quero te encontrar aqui se preparando pra ir embora, não. Mas tá ciente que eu não tenho pra onde ir, né? Como eu também não tinha pra onde ir quando meu pai me botou pra fora de casa. É pro seu bem. Eu não tô devendo dinheiro pra minha mãe. Ela falou que se eu fiquei grávida, o problema era meu. Irmão, arranjou lugar pra gente cantar. Cantar o quê, cara? Sem grana não tem como. Cara, se você não consegue arrumar a tua vida, beleza, mas não vem fuder com a minha, que é a minha vida.
Aí, ó, o som é contagiante, né? Pra quem acompanhou a trajetória do Planet Hemp, você só pelo som ali, que conta um pouco a ordem cronológica da evolução da banda. Eu tô aqui no Morning Show, nós estamos aqui, né, com o Ícaro Silva e o Renato Góes, eles que vivem Skank, e o Marcelo na ficção. Sejam muito bem-vindos aqui ao Morning Show, muito bacana ter vocês aqui com a gente pra falar sobre esse filme aí, legal. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Na abertura do Morning Show, eu falei que esse filme aí vai bem além da música e da maconha apenas. É, antes de qualquer coisa, uma ode à amizade entre os dois, entre o Skank e o D2. E conta o drama da vida ali, pregressa do Marcelo D2, né, na formação da banda, na entrada, né, no Planet Hemp. Tô certo? Tá certíssimo. Os caras usavam muito a maconha como uma bandeira ali, né? Chamar a atenção pra tudo que eles queriam falar. Porque o filme, o que ele conta é basicamente a história que as pessoas não conhecem. O início, né? A parte da onde surgiu. Muita gente conhece a partir da banda começando a bombar, né? Então, como é que surgiu? Então, eu acho que o filme me pegou muito como espectador por esse lado da amizade, do amor ali, do encontro deles dois. E de como você pode encontrar alguém que ajude a mudar o seu entorno, né? De como a coletividade, a união é forte, assim, principalmente no sentido de melhorar as coisas pra você, né? Quando a gente fala de legalize já, isso é até uma fala do filme, a gente fala de legalizar o amor, de legalizar a saúde, né? De legalizar o respeito. Porque eles estavam, imagina, anos 90, Rio de Janeiro, uma repressão policial gigantesca, uma vida muito difícil, os dois pobres, os dois sem grana, e encontraram na amizade um do outro uma forma de se tornar alguém, de fato, sabe? E eu me lembro, porque o Planet surgiu junto com a MTV, praticamente. Quando eu ingressei na emissora, a banda tava lançando o primeiro disco, começando a fazer, nem tinha ainda, fazendo os primeiros shows, e o Marcelo falava muito, né, da figura do Skank, a importância dele, né? E o filme acho que dá uma visão bem realista do que foi essa amizade, né? Do que eles dois viveram juntos e do que o Skank fez para que ele fosse forjado, né, a figura que a gente conhece hoje, né? Ele sempre e tratou com muito respeito e fez a alusão ao Skank como o grande responsável por ele seguir ali aquele caminho, né? Como um grande professor, digamos assim, professor da vida, eu me refiro, né? Ele até falou uma coisa muito legal pra gente no início da nossa preparação, que foi assim, às vezes já tem 20 anos que o Skank morreu ou mais, né? Sim. E ele fala assim, às vezes eu acordo e penso, vou ligar pro Skank. E aí lembro que o cara morreu. Então assim, foi um cara que passou 2 anos, né, só com no máximo 2, 3 anos ali na vida dele. E que não só trouxe o Planet, mas trouxe um Marcelo diferente, né? Sim. Então, foi tão presente que até hoje ele ainda sente ali o cara, a vontade de ligar e tal. Eles eram muito diferentes, os dois um do outro, assim? Tinham um temperamento diferente? Cara, eram assim, a gente não tem tanto material do Skank, né? Eu costumo dizer que o Skank mora nos olhos do Marcelo, porque quando ele começa a falar do Skank, os olhos dele brilham muito, ele fala desse cara com muito amor, com muita gratidão. Mas acho que eles eram muito diferentes, sim, porque o Skank acreditava de verdade nessa potência artística que ele podia ser, e ele via isso no Marcelo. E o Marcelo trabalhava como camelô e tava um pouco nesse lugar que o sistema coloca tantas vezes a gente, né? Que é de se enquadrar. Vou fazer o que eu amo ou o que eu preciso, né? Exatamente, pra continuar vivendo, sabe? Ele precisava se enquadrar pra continuar vivo. E o Skank era meio que esse cara sonhador que foi implantando nele essa vontade, né? E o Marcelo era um super poeta, escrevia pra caramba e tal, mas não conseguia enxergar o próprio potencial, sabe? Agora, claro que o filme tem um apelo gigante pra quem é fã do Marcelo D2, dessa história toda, mas e quem não é? Assim, o que vocês diriam pra essa galera que, de repente, não acompanhou o Planet Hemp, não sabe direito quem é o D2? Por que essa pessoa poderia se interessar por esse filme? Cara, o filme, ele não conta a história da banda, a banda rolando, sabe? Uhum. Ele não acompanha uma turnê, nem simula uma coisa, nada parecido. Ele conta como foi esse início. Então, assim, é uma relação de amizade. O filme podia nem se tratar do Planet Hemp, podia nem ser uma história real, que ele seria uma história linda de amor e amizade. Sim. Então, assim, eu convido as pessoas para assistirem, independente de se conhecem ou não o Planet,
Eu acho que conhecer o Planet ajuda, assim, acho que dá uma contextualizada, né? Pessoal que viveu aquela época, que foi atrás, pesquisou essa época, né? Do Planet, das bandas ali, dessa cultura da camiseta de banda, né? Enfim, eu acho que tudo isso ajuda a contar a história, contextualiza, mas ao mesmo tempo é muito sobre uma história de superação através da amizade, assim, sabe? De um acreditar no outro e de conseguirem literalmente sair da lama a partir do outro, assim. Então, eu acho que ele não tem uma limitação nesse sentido, sabe? Não é um filme para os fãs do Planet. E ao mesmo tempo acho que tem a sensibilidade muito grande do Johnny Araújo, né? E do Gustavo Bonafé, nossos diretores. Acho que tem a sensibilidade muito grande de trazer também esse universo, sabe? As pessoas que viveram aquele momento ali, elas vão ver, sabe? Então, nesse sentido, acho que é um filme para toda a família, sabe? Mesmo, é um filme para todo tipo de gente. De fato, Ícaro, você está dizendo, eu fico pensando, ao assistir o filme, eu tive essa mesma indagação que a Paulinha fez a vocês agora. O filme, claro que ele vai chamar a atenção dos fãs, mas o recorte dramático da vida do Marcelo, né, aquele momento crucial da vida em que a namorada engravida, a relação com o pai, a grana curta, vou voltar, o drama, vou voltar a morar com meu pai nessa altura do campeonato, e o pai dá uma real pra ele impactante, assim, né? Quer dizer, o filme vai além da história, né? Mas é muito engraçado e é inegável que eu tenha interesse pela parte musical, porque aqueles ensaios e o Skank foi o grande responsável por dar uma pilha nele, falar, cara, vamos nessa, ó, a métrica é essa aqui, ó, aqui, vamos fazer aqui, botar essa pilha nele. Mas o primeiro show também, que eu não vou dar spoiler, não vou dizer onde é num local muito inusitado, o primeiro show que eles fazem, e muito improvável pra gente que depois conheceu a trajetória toda e os discursos, não só do Marcelo, mas depois Benegão e a galera, o Formigão, e a gente fica muito surpreso onde aconteceu o primeiro concerto que você certamente vai acompanhar assistindo o filme. Vamos lá, meus amigos. Oi, cara, deixa eu te perguntar, como é que foi pra fazer a criação desse personagem? Você mesmo falou agora que não tem tanto arquivo, não tem tanto conhecimento, é mais sob os olhos do Marcelo. Como que foi pra você poder fazer esse personagem sem tanta referência? E fala mais da importância dele também na vida do Marcelo. Eu acho que é isso que eu falei, assim, né? A gente tem pouquíssimos vídeos e imagens do Skank, né? Temos algumas fotos assim e rolam alguns vídeos, pouquíssima coisa dele cantando, acho que nem tem coisa dele cantando na real, mas o Skank vive nos olhos do Marcelo, cara. Isso é uma coisa que eu digo pras pessoas, assim. Talvez eu nem esteja fazendo um Skank tão fiel, embora o Marcelo goste bastante, assim, a galera da banda também. Todo mundo fala que é igual, é porque ele é humilde. Mas é porque eu acho que isso tudo eu peguei do Marcelo, entendeu? Porque é quando você conta a história de um amigo seu que você gosta muito, sabe? E você começa a imitar aquele cara, e você começa a falar das coisas e tal, sabe? O Skank tá muito presente. Isso que o Renatinho falou agora há pouco, o Marcelo falou essa coisa de às vezes querer ligar pro Skank, né, ainda hoje acordar. E ele falou uma coisa muito linda também. Ele falou: eu tenho 48 anos, eu vivi 46 anos da minha vida sem o Skank. E mesmo assim eu penso no cara todo dia, entendeu? Foi uma grande amizade, assim, um cara que realmente mudou a trajetória dele porque viu o potencial nele, né? Isso é raro, assim, a gente ter alguém que incentive, né, que dê esse empurrão no nosso potencial, assim. E o Skank falava isso pro Marcelo, falava que ele era o rockstar, que ele era o sex symbol, que ele era a cara da banda. Tanto é que ele acabou virando mesmo, né? Acho que o Skank foi meio que um anjo que passou pela vida do Marcelo. Mas a composição foi muito feita baseado nisso, assim, cara. Foi muito feita baseado no que o Marcelo me falava. E um pouco também, eu era pequeno, né? Eu tinha, nos anos 90, eu nasci em 87. Eu era uma criança nos anos 90, mas era um entorno que fazia parte da minha vida. Eu lembro um pouco dos anos 90. Eu lembro muito essa coisa da repressão policial. Eu sou de São Bernardo e morei em Diadema há muito tempo. E eu lembro daquele caso dos policiais em Diadema. Rambo, 97. Exatamente, Rambo, 97, sabe? Policial. Então eu lembro muito desse lugar dos anos 90. Talvez não com consciência política. É a favela naval aqui. Favela naval. Grande Glauco. Exatamente, a favela naval. Então eu lembro muito bem desse entorno político, social dos anos 90, assim, sabe? Isso é forte na minha cabeça. E o Skank também participa disso, por mais que seja outra cidade, seja o Rio de Janeiro, mas eles também, acho que isso é uma coisa legal do filme, que é um Rio de Janeiro muito urbano. A gente não vê Pão de Açúcar, a gente não vê praia, sacou? O Rio de Janeiro que esses meninos viviam era o Rio de Janeiro de concreto mesmo, sabe? Da vida dura, de pegar busão, de não conseguir pagar o busão, que era uma coisa que tem várias cenas dessas, enfim. Mas, então, Renato, a gente vive uma vida tão... Vai. É porque a gente falou aqui de uma composição de um personagem que você não tem muito material pra compor, né?
Agora a gente tem o Marcelo D2 que, enfim, tem um Que é uma treta infinito enorme de também. materiais Aí é o aí, contrário. inclusive um sotaque muito diferente do seu, pelo isso. que a gente percebe, Sotaque, Renato, você que é corpo, pernambucano. Como que foi pra você? Porque daí você tem o cara aí, na ativa, né, com seus movimentos, com o seu jeitão, como que foi pra você? A presença dele e o tá próximo e a troca facilita muito e ao mesmo tempo dificulta quanto a comparações, né, e cobranças e até a cobrança que eu faço, né, ao meu trabalho, porque era da mesma forma que eu gostava, também era difícil estar lá no corpo do personagem e de repente ver o Marcelo no set, sabe? Era difícil pra mim olhar pra ele e falar, pô, será que ele tá achando que eu pareço com ele? Mas ele arrasou Será que muito. tá Ele achando tava qualquer presente coisa? direto, assim, nas filmagens. Ele tava... E antes também, ele foi muito legal, assim, sabe? Eu tinha vontade de ir alugar um apartamento no bairro onde ele nasceu. Aí ele me falou pra não alugar lá, falou pra eu ir pro Catete. Sim. E aí me colocou perto de uns amigos dele, perto da mãe dele. Eu fui fazer com o nosso preparador lá, fui fazer uma preparação no camelódromo, lá trabalhar no camelô um tempo e tal. Então, assim, eu tive uma vivência que ele estava por perto auxiliando, sabe? E isso foi muito bom e muito enriquecedor. Mas ao mesmo tempo, assim, são os dois lados, né? Tanto a cobrança, porque ele tá aí, é um cara vivo que as pessoas podem ver e comparar, apesar de ser o Marcelo de 25 anos atrás, que era um outro cara muito mais inseguro, né? Não tinha a postura, não tinha a cabeça erguida que ele tem hoje, sabe? Era um cara que se duvidava, né? O Skank foi muito importante por causa disso. O Marcelo não era um músico que o Skank deu uma força. O Marcelo, o Skank descobriu um músico, um artista no Marcelo. Ele não só descobriu, como praticamente obrigou. Falou, cara, não deixa isso passar. Empurrou o cara. Você por todo. Isso, empurrou. Qual foi, Renato, eu não sei se fisicamente... Desculpa, Caio. Não, talvez você não sei se fisicamente tá a cara do Marcelo, mas a do Mano Brown, o próximo que quiser sobre nacionais, é você, eu postei, velho. Você é o Mano Brown. Eu postei uma foto esses dias, estava muito parecido realmente. Foram todos os comentários. Deixa só pra não perder, Caio. A próxima é tua, mas assim... Depois eu volto aí. Você falou dele, né, do incômodo, né? Por um lado, dele tá no set, você se sentir julgado ali, de repente, pela figura que você tava buscando representar, né? Através do seu talento e tal. Qual foi o toque mais legal que ele te deu, assim, nesse processo de construir o personagem? Cara, ele me deu muitos toques maneiros. Que se lembra, mas, assim, o mais? Eu lembro de um momento, assim, que eu tava fazendo uma cena e ele falou assim, cara, eu até sou estourado às vezes, mas esse lugar da agressividade eu não vou tanto. Eu não vou tanto pra esse lugar da agressividade, que era numa cena nossa. E eu achei que ali foi um bom toque pra mim, pra várias outras coisas, assim, sabe? E você modular ali o personagem. Mas assim, sei lá, é só porque eu lembrei de uma aqui, mas o cara me deu muitos toques, assim. Eu comecei fazendo o meu trabalho só, 8 meses antes de começar a rodar o filme, sem diretor saber, sem ninguém saber. Eu criei uma banda e fiquei no estúdio por 8 meses tocando só músicas do Planet. Isso deu uma conquistada um pouco nele, porque quando ele foi saber que era eu, ele nem sabia que era eu, quando ele foi saber, ele soube através de um áudio que eu fiz gravado e que ele achava que era ele cantando mais novo. Então isso deu uma conquistada nele, abriu assim o campo com ele, sabe? Fez com que ele tivesse vontade de me ajudar a melhorar. Então foi uma parceria muito boa. Imersão mesmo, né? O cara mergulhou. Fala, Caio. Tô sentindo uma inveja de vocês, atores, porque a gente hoje tá falando de política, amanhã vai falar sobre política de novo. O homem pisar na lua em 69, fala tudo como é que é, sem se preparar e tal, tem muito pouco tempo pra isso. Você alugou apartamento, montou banda. É sempre assim? Quanto tempo rolaram as filmagens? Antes vocês já ganharam papel pra raspar o cabelo? Como é que funciona aí a vida de vocês? Cara, eu posso falar que eu assistia desde criança na Malhação, lá em casa. Cala a boca, você não era criança coisa nenhuma. Vem com essa não. Mó fanfarrão. Primeiras memórias dele tava... Desculpa aí, cara. Desculpa. Tô zoando, a gente era todo mundo criança. Mas, cara, isso é muito relativo, assim. Isso é um privilégio que às vezes a gente tem, que muitas vezes a gente tem, e eu acho que uma boa parte dos diretores e dos produtores de cinema no Brasil gostam de fazer esse tipo de preparação, né? De fazer uma imersão, de entrar antes e tal. Mas nem sempre dá tempo, assim. Eu, por exemplo, entrei muito depois no filme, né? O Renatinho já estava fazendo. Até fui lá, esse processo incrível que ele mesmo que criou, né? Ele decidiu fazer isso, não foi a partir do pessoal do filme. Foi, porque... Quando ele entrou, ele foi.
E aí quando eu entrei, fui lá visitar e tudo mais, mas eu acho que isso é muito relativo de cada processo, assim, às vezes a gente tem essa sorte mesmo de conseguir se preparar. Eu não tive tanto no Skank, sabe? Eu tava em Portugal fazendo um musical do Rock in Rio, sabe? Uma outra vibe, muito colorida e feliz, no palco mundo. E vim pra essa vibe anos 90, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro cinza, cinza pra caramba, Catete concreto. É um vibe feio, né, cá pra o nós. Skank com esse drama, que ele era soro positivo, então cinza, né? um monte de badges, assim, né? E... Isso, essa é uma informação. Você tocou Essa aí no é uma assunto. O informação. Skank morreu de AIDS em 94. 94. Antes da ascensão da banda, né? Também tem toda essa... no primeiro momento, quando a banda começou a dar os primeiros passos. Foi até que a morte última coisa que ele fala pro Marcelo, que o Marcelo sempre lembra essa história, e que tem no filme isso, a última coisa que ele diz é: pô, meu tio, eu acho, alguém. É meu tio, né? Meu tio tá nos Estados Unidos, ele tá trazendo um tênis pra eu usar no show. Essa foi a última coisa que o Skank disse pro Marcelo. E então, assim, falando da preparação, desculpa. Então, às vezes a gente tem esse privilégio, sim, de se preparar, mas no geral, eu acho que o filme rola, as coisas acontecem assim, quando tá todo mundo muito afim, entendeu? Independente do tempo. E eu acho que nesse filme tinha isso, assim. Todo mundo. É uma história que pro Johnny, o nosso diretor, ele tá há 8 anos, 10 anos. Fez vários clipes, o Johnny também. O Johnny fez vários clipes do Marcelo. Então, o Gu também. Todo mundo tava envolvido com muita paixão nesse filme, sabe? Esse filme foi um filme de apaixonados, assim. Todos nós fizemos com muita paixão. E acho que esse resultado tá visível. Vocês curtiam a banda já antes também de saber de filme? Cara, quando fizeram eu molecada, conhecia não? super pouco. Conhecia as músicas Ou mais seja, um emblemáticas. rapaz de família assim. e você? Eu tinha... Cara limpo. Eu já não tanto. Ouvia, tinha todos os dias. Não, na verdade tinha um amigo, Henrique, carioca, que morava lá em Recife e tal, que ele conhecia a banda. E aí ele chegou lá e já tinha notícia de que assim, era meio uma coisa proibida. Só que era transgressor, assim, sabe? O Henrique ter... Chato falar. A mãe do Henrique deixar ele ter aquele CD, entre a gente era uma coisa, nossa, que liberdade. Sabe? O Henrique tinha um menu de comida na geladeira dele. Eu não sei se eu invejava mais ele poder ter aquele menu de escolher ali o dia a dia da comida ou poder ouvir o Planet. Eu lembrei da Paulinha acabou de contar uma história que eu queria dividir com vocês. Ela tava fora, né, Paulinha? Eu tinha 17 anos e fui fazer intercâmbio. A minha mãe foi me visitar. Daí eu pedi pra minha mãe me levar uns discos. E um dos discos era do Planet Hemp. E aí a minha mãe chegou, me deu CDs. E eu tava com um amigo americano, ele olhou e falou: meu, você tá brincando, né? Que a sua mãe trouxe um disco que chama Planet Hemp. É demais essa história. Isso é demais, isso é demais. O nosso tempo tá infelizmente acabando, mas eu tenho que deixar uma última pergunta. Aí o Planet teve vários problemas. Foi preso em Brasília, aquela célebre prisão dos caras por conta, né, de defender, né, a questão da maconha, a descriminalização da maconha, a não marginalização do usuário e tal. Vocês concordam com a frase do Skank que a banda não é sobre maconha, mas sobre a liberdade? E aí eu já emendo o que vocês pensam a respeito dessa da descriminalização. Vocês apoiam? Vocês acham que esse é o caminho? Eu concordo 100% que o filme é a frase do Skank, né? Sim. Isso eu concordo 100%. E quanto à maconha, eu acho que é o tipo da discussão, sabe? Que em todos os outros não, mas a maioria dos outros lugares do mundo, a discussão é diferente, sabe? O que ela tem ali que pode propiciar, enfim, e o que a proibição causa. Então eu acho que o discurso, os plebiscitos, a conscientização das pessoas, para que aí elas possam sim decidir o que elas acham e não deixando a distância sem nem se informar, né? De tudo, a indústria da medicina, têxtil, tudo que envolve e tudo aquilo que foi tirado por um pré-conceito, né? Então eu acho que eu sou a favor da discussão, do informe para depois as pessoas tirarem eu suas concordo dúvidas. também. Eu acho que o Planet veio muito nesse sentido, né? De levantar uma bandeira contra a hipocrisia, assim. Se você for pensar em números, são 3 milhões de pessoas que morrem por ano relacionadas ao álcool, sacou? Sim. Nós somos uma sociedade que lida com drogas. A gente tem Rivotril, por exemplo, sabe? Que a gente não fala muito sobre, mas que é uma coisa que as pessoas usam de fato, assim, e usam pra se dopar, e cada vez mais. Então, assim, a gente tem uma política e
um consenso em relação à droga, de que a droga é ruim, por isso a gente esconde, mas a gente não sabe nem do que se trata. Então também sou a favor de discutir isso, sabe? Acho que a descriminalização é sim um primeiro passo para que a gente possa discutir a maconha não como uma droga, mas como o que ela vem sendo para tanta gente em tantos lugares, entendeu? Para muitas pessoas é medicinal, para muitas pessoas é recreativo, para muitas pessoas a indústria têxtil já esteve completamente relacionada à maconha, né? E por que ela foi proibida? Sim. Então assim, eu acho que a gente precisa sim discutir e falar sobre isso, porque o assunto está dado, está na nossa sociedade, né? Não adianta fingir que as pessoas não usam maconha, que a maconha não está aí, que ela não chega até as pessoas, de que maneira isso se relaciona com o tráfico. É preciso falar sobre isso, sim. Olha, eu gostaria de agradecer muito aqui a presença nos estúdios do Morning Show, do Ícaro Silva e do Renato Góes. Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Lembrando ao nosso telespectador aqui, o nosso ouvinte, que o filme estreia agora, dia 18 de outubro. 18. Grande circuito. Legalize já. É isso aí, Legalize Já é o filme que trata aí da história da relação de amor e amizade entre o Marcelo D2 e o Skank ali na formação da banda, naquele período de formação do Planet Ramp. Obrigado, viu? Muito obrigado a você, Edgar. Valeu, galera. Muito obrigado aí pelo espaço. E assim a gente vai finalizando mais este programinha. Paulinha, muito obrigado pela sua presença. Você sempre abrilhanta aqui. Obrigada o aqui Show. do Nobel da Paz pra você hoje. Muito eu entrego. obrigado. Parabéns, Edgar. E quem tá aí pra dar o nosso... Nós vamos ver aqui no WhatsApp, vou entrar em contato com Gaguejou. Essa dupla tá maravilhosa, gente. Paulinha rifou a própria mãe hoje no ar, hein, Edgar? Brincadeira. Minha mãe me apoia, mãe. Pensei beijo, até que ela ia querida. esquecer de contar essa história. A salvação é que a mãe da Paulinha é muito tranquila. Agora 11h32, horário de Brasília. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show.